Olá, que Deus nos abençoe. Iniciamos agora o programa Espiritismo em Ação. Estamos no mês de dezembro, que para nós encarnados é a representação da vinda do Cristo para a Terra. Portanto, nosso programa hoje irá falar sobre o tema O Cristo Consolador. E para isso, nós convidamos o nosso amigo Diego Alberto, do Centro Espírita Irmão Áureo. Seja bem-vindo, Diego. Diego, como é que a doutrina espírita vê a figura do Cristo? Bem, a figura do Cristo, como as várias religiões cristãs veem durante toda a sua tradição, e mesmo no messianismo narrado pela Bíblia, nós o vemos como um espírito que regente deste planeta. As tradições do plano espiritual, as lições que os espíritos nos dão, e lá no Livro dos Espíritos, primeiramente, no momento em que Allan Kardec vai fazer a classificação e a ordem dos espíritos, ele nos diz que Jesus está na categoria de espíritos crísticos, que é uma categoria única, e que estes espíritos de magnânima evolução, eles recebem de Deus, nosso Pai de amor e bondade, a missão de reger os orbes, de cuidar da harmonia dos universos, e Jesus, este espírito crístico que está na Terra conosco, é o governador deste planeta. É muito belo para nós reportarmos o nosso pensamento a Jesus. E parece que nesse mês de dezembro, nós ficamos mais próximos dele. Mais sensíveis. Essas vibrações poderiam ser o ano todo, mas, como nos narra a doutrina espírita, este é o governador. Ele é o arquétipo da perfeição que nós temos na Terra. Então, tudo o que nós devemos ser é aquilo que Jesus é. Ele veio para trazer para o ser humano, para a humanidade, independente de qualquer religião, o que nós podemos ser futuramente. O pensamento que nós devemos ter, as leis que nós devemos seguir, né? Todas as ações humanas levadas à perfeição são as ações que o Cristo de Deus veio trazer e não foi embora. Na verdade, está sempre conosco e nos momentos mais importantes, Ele está sempre conosco e envia constantemente, seja através dos Espíritos, seja através de homens encarnados, seus emissários, para lembrar os nossos corações das promessas feitas por Ele, do mundo melhor, do reino de Deus, e um dia nós todos estaremos lá. Basta que nós tenhamos nessa figura magnânima o exemplo das nossas vidas realmente. Diego, fala um pouquinho sobre a vinda do Cristo à Terra. O que significou esse momento tão marcante para a humanidade? Bom, a vinda de Jesus à Terra foi um momento muito emocionante para toda a humanidade, independente do credo cristão ou não, e como nós rememoramos na época de Natal. Toda a Bíblia, ela narra a vinda desse Messias. É o que nós chamamos de messianismo bíblico, falando desse Salvador que viria no seio de Israel, no seio de Jerusalém, para trazer a salvação e a redenção do mundo. E todos aqueles homens esperavam um príncipe guerreiro. E Jesus veio rico, poderoso, e ele veio na manjedoura. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ressalta que a vinda de Jesus na manjedoura, e também Humberto de Campos ressalta no livro A Boa Nova, é justamente mostrando a humildade que nós devemos ter. Foi naquele momento de verdadeiro júbilo espiritual, de festa dos espíritos mais belos que estavam na crosta terrena, que nós recebemos Jesus, nos preparando e alçando um momento diferenciado na humanidade, de maturidade espiritual. Por isso nós recebemos o Cristo. E a vinda dele, não só para a doutrina espírita, mas para todos nós seres humanos, que somos seus irmãos em espírito e buscamos ser como ele, é o exemplo da humildade, da simplicidade, que é o verdadeiro cristianismo. O cristianismo está embasado nisso, nessa humildade verdadeira, na simplicidade, na doação do nosso ser em prol do outro, em prol das tarefas que cabem a nós todos os dias. Então essa passagem, esse momento da vinda de Jesus é muito emblemático. E Humberto de Campos ainda ressalta que nenhum historiador humano consegue entender, por exemplo, as primícias da vinda de Jesus. Porque durante o império de Augusto César, chamado século Augusto, era de impressionar como Roma estava bela, como o ar estava melhor, como a população estava mais harmônica. Então não se consegue compreender, não foi simplesmente pela regência de Augusto César, mas é porque os espíritos preparavam a humanidade para a vinda de Jesus. Por isso foi o momento augusto, o momento magnânimo. Então a Terra estava sendo preparada já há eras, desde as civilizações egípcias, das civilizações gregas, chinesas, hindus, com seus vários emissários, preparando a vinda de Jesus. E no cume nessa vinda, que foi a manjedoura,
nós recebemos Jesus com júbilos. Por isso essa festa é comemorada há mais de 2000 anos e ela é um momento ímpar da existência humana, um momento ímpar de toda a trajetória histórica e espiritual que a Terra tem. Então, quando a gente lembra da vinda de Jesus, nós devemos lembrar principalmente desses momentos de simplicidade da manjedoura, da dedicação de Maria e de José junto a Jesus, de toda aquela simbologia que, na verdade, mostra que aquele que quer ser o maior dentre os homens tem que ser o grande servidor de toda a humanidade. Diego, já focando um pouco mais no nosso tema, que é o Cristo Consolador, nós temos um capítulo, né, em O Evangelho segundo o Espiritismo dedicado a isso. O que é o jugo leve, do qual fala Jesus e está lá em O Evangelho segundo o Espiritismo e na Bíblia também? Assim, essa passagem, Larissa, é muito importante para nós. Muitos de nós lemos isso na Bíblia e ficamos pensando no jugo leve. Lá no capítulo 6 do Evangelho, o Cristo Consolador, traz na sua primeira lição o jugo leve, que é justamente essa possibilidade de nós entendermos a justiça divina. O jugo leve é quando nós estamos cientes da justiça de Deus, que ela não é injusta para conosco. Através da reencarnação, da vida espiritual, da misericórdia divina. Eu acho que é importante todos nós lembrarmos que nenhum de nós suporta as aflições da vida sem a misericórdia de Deus. Então, o julgamento leve, o jugo leve, o fardo também, que é leve, porque os ombros estarão preparados. Então, com Jesus, o jugo leve significa essa certeza da vida futura, a certeza da bondade de Deus, que um dos seus atributos, dois dos seus grandes atributos, é que ele é soberanamente justo e bom. Sem justiça, sem bondade, Deus não teria, né, como ser Deus, como acreditar nessa divindade perfeita. E Jesus, como sendo um dos espíritos mais próximos de Deus, fazendo parte dessa categoria, trouxe esse jugo leve, como o Evangelho nos diz em seu capítulo 6, que é justamente a providência divina, a justiça de todas as aflições que existem na Terra. Então, estando com Jesus, o julgamento, o jugo das nossas consciências é mais leve, porque nós criamos a convicção e a fé em certos padrões da justiça divina que não nos abandonam. Então, o jugo leve para a doutrina espírita, e também o que Jesus quis dizer quando ele disse para que ele ia aliviar os aflitos sobrecarregados, ele quis dizer do esclarecimento, dessa convicção de que há vida após a morte, desse reino de Deus como sendo um mundo espiritual que está junto a nós, nos auxiliando a todos os instantes, e para que nós não nos sentíssemos desolados e abandonados. Porque se nós não tivéssemos essa certeza, se não houvesse esse esclarecimento, pareceria para nós que as nossas dores são bem maiores do que elas verdadeiramente são. Então é importante nós refletirmos sobre essa passagem e nos fortalecermos, buscarmos entender Jesus, os princípios da doutrina espírita que vão nos narrar da bondade, da caridade, que são elementos que fortalecem a alma. Aí nós vamos enfrentar todas as tempestades, todos os julgos, todos os pesos necessários para nós ultrapassarmos essa trajetória terrena como vencedores de nós mesmos, que é o nosso objetivo final. E a vinda do Cristo à Terra, ela marcou tanto a história da humanidade, justamente por conceitos como esse, como a lei de amor, o consolo, o jugo leve, não é, Diego? Isso mesmo, justamente. Então, está marcado por essas passagens, e principalmente o amor, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, a lei de amor, ela resume a doutrina de Jesus toda inteira. Então, tendo amor, não existirá nada que vai fazer com que nós vacilemos ou percamos a esperança num mundo melhor, em seres humanos melhores. O tema de hoje é o Cristo Consolador. Nós iremos agora para um breve intervalo e já voltamos com o programa Espiritismo em Ação. Continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje.
Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação e o tema de hoje é o Cristo Consolador. Diego, qual é a lei que Jesus nos trouxe e que deve ser observada ao pedirmos o auxílio do próprio Cristo para as nossas necessidades? Sim. Como aqueles que leram o Evangelho segundo o Espiritismo e leram outros livros da doutrina espírita que vão nos narrando da nossa necessidade para a evolução terrena, nós percebemos, como nós encerramos a resposta da última pergunta, Jesus nos trouxe a lei de amor. Essa é a grande lei trazida por Jesus. Por que ela? Porque ela vem trazer para nós o dissertar das outras leis que nós temos. Então, quando Jesus disse amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, que todos os seres humanos, sendo religiosos ou não, reconhecem como a lei áurea, nós estamos cumprindo com essa lei divina. A lei de amor, ela está embasada na justiça da reencarnação, na justiça da caridade, está embasada na justiça da vida em todos os orbes, porque nós somos seres irmanados a toda a criação. Então, quando Jesus falou a palavra amor, como nos dizem os Espíritos de forma muito bela no Evangelho segundo o Espiritismo, todos os reinos, os montes, as pessoas estremeceram, porque ele veio trazer uma outra dinâmica. Até Jesus, nós estávamos acostumados com um Deus tirano, com uma justiça mais severa, porque ainda éramos homens rústicos. Quando Jesus veio à Terra, trazendo a caridade, a mansuetude, a simplicidade, quando ele transformou esse Deus que julgava, que combatia, em um Deus que ele chamava de Pai, é uma mudança conceitual jamais imaginada. Hoje, para nós, é comum ver isso. E o auge dessa lei de amor na época, inclusive, foi amar os vossos inimigos, né, Diego? Isso mesmo, que é, assim, o papel mais difícil, ainda mais naquela época. Hoje, se nós pensarmos, como é difícil amar os nossos inimigos. E para aqueles homens em que o duelo, em que os conflitos, em que a honradez era algo comum, para você levar para sua casa, né? Não aceitar nenhum desaforo daquelas pessoas, guerrear em prol da sua verdade, em prol dos seus direitos. Então, quando Jesus veio e nos disse desse Pai de amor e bondade, da lei de amor, para amar os nossos próximos, como você disse, amar ainda mais os nossos inimigos, foi uma mudança na cultura, uma mudança espiritual. Por isso era necessária uma preparação para a vinda de Jesus. Não, para os homens da antiguidade, eles não estariam prontos para receber essas lições. Jesus enviou seus emissários antes e esses foram julgados à maneira dos homens. Assim como Jesus, infelizmente, pelos nossos equívocos, pela nossa imperfeição, também foi julgado à maneira de nossa justiça, porque a gente não conseguiu compreender bem. E aí, agora, nesse processo, em pleno século XXI, estamos começando a compreender, depois de muitos ardores, de muitos problemas, nós estamos entendendo que realmente, sem a lei de amor, não há salvação para a humanidade. Nós não temos para onde ir se não aprendermos a conviver, a tolerar e a amar. E principalmente amar aqueles que mais nos causam dor, que é onde se resume, sintetiza toda a lei trazida por Jesus. Diego, a crença na vida futura contribui para que o homem viva as aflições de forma mais tranquila? Assim, essa é uma pergunta muito interessante e que leva a gente a muitas reflexões. Quando lemos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós percebemos que o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, ele é o maior capítulo do Evangelho. E não é em vão que Kardec, na hora de organizar o Evangelho, viu esse capítulo com a necessidade de ser tão extenso. E quando a gente compreende a reencarnação, a justiça de Deus através das vidas sucessivas, da possibilidade de evolução, é lógico que nós nos consolamos. É por isso que nós acreditamos nesse Cristo Consolador, porque a consolação ela vem do esclarecimento, da proposta de melhoria. Seria desesperador se houvesse só uma vida, se nós não tivéssemos a oportunidade de nos redimir das faltas que cometemos hoje, das faltas que cometemos outrora. Qual justiça divina seria essa? Que Cristo de amor e humildade seria esse que não nos desse uma oportunidade de corrigir os nossos erros. E somente na reencarnação, que é a segunda palavra do alfabeto divino. A primeira é amor, a segunda é reencarnação, que é consequência. Nós, quando o filho nosso erra, qual a nossa ação junto a ele? É permitir, após a corrigenda, é permitir que ele se redima, que ele faça a coisa certa. Será que Deus iria agir de forma imatura, não como a gente? Se nós erramos hoje e desencarnamos, seja qual for a nossa idade, Ele não vai dar a oportunidade de nós nos redimirmos? Será que nós vamos ter que esperar um julgamento que seria injusto
sem a possibilidade de nós nos redimirmos dessas falhas, dos equívocos cotidianos que ainda fazem parte da nossa evolução. Chegaremos a um dia que não vamos nos preocupar mais com isso. Nossa tarefa vai ser ajudar aqueles que ainda erram, mas somente na reencarnação, na concepção de que realmente existe algo além dessa matéria, é que parece que a lei de amor se justifica, em que a justiça de Deus é legítima. Parece ser muito desesperador, né? Quando nós pensamos em justiça divina sem reencarnação. Nós ficamos meio perdidos, né? Que Deus bom e justo seria esse que não permite que nós façamos certo da próxima vez. E o tempo é tão curto para fazer tudo certo, né? Muito curto, né? O que são um homem que reencarnou na Terra hoje, uma mulher, e vivem 100 anos, perto dos séculos que nós já passamos aí, é muito pouco. E às vezes nós demoramos a nos despertar. Quando nós despertamos, logo vem a desencarnação e ceifa a vida material. Aí Deus é tão bom e a justiça divina é tão boa que nós temos a oportunidade de continuar os nossos trabalhos ou de purgar as nossas energias no plano espiritual e recebemos a dádiva da reencarnação para continuar. E é por isso que a doutrina espírita, além de reconhecer todas essas premissas que embasam o cristianismo, nós vemos a Terra como uma grande escola, que é onde nós viemos agora nesse planeta, que está na categoria de provas e expiações, para sermos provados e espiados também, como acontece na escola, nas provas, nos exercícios, para que nós adquiramos conhecimento e consigamos ascender na escala evolutiva. Nesse contexto, Diego, o que significam as bem-aventuranças que Jesus trouxe para a humanidade? As bem-aventuranças são o colorário da lei divina, da lei de amor, da justiça de Jesus. Quando Jesus proferiu as bem-aventuranças, mais conhecidas como o Sermão do Monte, porque é um belo discurso. Mahatma Gandhi, quando se referiu ao Sermão do Monte, mesmo culturalmente não sendo cristão, e às bem-aventuranças especificamente, ele disse que se todos os livros sagrados da humanidade fossem queimados e sobrasse o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, nada estaria perdido. Então Jesus começa nesse sermão belíssimo com as beatitudes, que são felicidades, as bem-aventuranças. Começa do bem-aventurados os pobres de espírito e termina aos pacificadores. Você começa como pobre de espírito e se transforma num pacificador. Se nós analisarmos isso, Jesus está falando da nossa possibilidade de sermos espíritos bons um dia. Porque atualmente ainda somos os pobres de espírito. Mas na escala evolutiva, quando ascendemos através da autoeducação, do processo evolutivo, nós vamos ser aqueles espíritos que, como Jesus fez, leva a paz. E Kardec, tão intuído pelos espíritos, de forma tão bela percebeu isso, que dos 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, 14 tem o título que se remetem às bem-aventuranças e ao Sermão do Monte, sendo que o último capítulo do Evangelho, que é a coletânea de preces espíritas, começa com o Pai Nosso, que encerra o Sermão do Monte, que é uma das partes do Sermão do Monte que começa com as bem-aventuranças. Então, para que nós consigamos seguir todas aquelas bem-aventuranças, nós devemos fazer tudo aquilo que o Sermão do Monte fala. E não é em vão que Kardec fez o Evangelho segundo o Espiritismo, e mais de 70% dessa obra é composta de trechos retirados do livro de Mateus, que sintetiza essas bem-aventuranças. Então, para nós, espíritas, é importante termos essa visão do Evangelho, analisarmos as minúcias desta obra maravilhosa para nós e entendermos o que são essas beatitudes, porque aparentemente parece contraditório. Como pode ser feliz alguém que sofre? Como pode ser feliz alguém que é pobre de espírito? Mas pode, através da evolução. Aí só a reencarnação, a lei de amor, a reforma íntima explica esse processo aí de nós sermos, né, beatíficos ou felizes, né, ou como nós conhecemos popularmente, as bem-aventuranças. E é nisso que se sintetizam essas grandes lições, as maiores lições deixadas no Evangelho. Nós iremos agora para um breve intervalo e logo voltaremos com o programa Espiritismo em Ação. Continue conosco.
O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação e o tema de hoje é o Cristo Consolador. Diego, qual seria o Consolador prometido por Jesus, que conforme consta no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito? Sim, Larissa, não resta dúvida, durante o estudo da doutrina espírita, durante a revelação inicial feita através do Livro dos Espíritos, em 1857, que é essa doutrina dos espíritos. A própria palavra espiritismo, o sufixo latino ismo, que é a prática do que ensinam os espíritos. Leon Denis diria, e disse certa feita, que não é que o espiritismo seja a religião do futuro, mas ela é o futuro das religiões, porque a reencarnação, o amor, o consolo das aflições são verdades eternas, que os espíritos revelam cotidianamente, durante todas as eras da história humana, a toda a humanidade. E aqueles homens mais lúcidos, aquelas pessoas mais sagazes e capazes de perceber essas revelações espirituais, vêm trazendo para nós essas grandes revelações. Então o Espiritismo é este consolador, que vem no tempo certo, através da falange do Espírito de verdade. E quando lemos o Livro dos Espíritos, quando lemos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos essas comunicações desse Espírito de verdade acompanhado de vários outros espíritos, como Santo Agostinho, Paulo, Emmanuel, Blaise Pascal, os próprios apóstolos do passado, outros grandes filósofos, cientistas que fazem parte dessa falange do Espírito de verdade. Então este Consolador é, sem sombra de dúvida, essa revelação espírita, que é a terceira revelação, que veio no tempo predito, no momento adequado de maturidade racional, intelectual humana, para trazer essas grandes revelações que Jesus havia dito por forma de alegorias. Então nós hoje conseguimos entender, para além da alegoria, todas as revelações, e por isso o Espiritismo, ou melhor dizendo, a doutrina dos Espíritos, como Leon Denis gostava de dizer, que especifica até melhor o que isso quer dizer, é o Consolador prometido por Jesus, lá no Evangelho místico de João. Como é que o Espiritismo, então, Diego, revive o Evangelho do Cristo? Assim, além de ser a proposta ímpar da doutrina espírita reviver o Evangelho do Cristo, a prática deste reviver, essa possibilidade de trazer o Evangelho do Cristo a nossas vidas, se embasa justamente naquelas semelhanças, as primeiras reuniões cristãs, envoltas de simplicidade, de amor ao próximo, na prática da caridade. Então esse é o objetivo. O Espiritismo é em si o cristianismo redivivo. Quando estamos nas práticas da casa espírita, nós olhamos o próximo como nosso próximo, literalmente. Pelo menos esse é o nosso dever. E todos, seja qual for os homens, doutores, pessoas humildes, pessoas das várias comunidades atendidas, elas são esclarecidas à luz da reencarnação, à luz da comunicabilidade com o mundo espiritual. Todos estão aptos a conhecer isso, independe dos nossos títulos acadêmicos. Então, por isso, a doutrina espírita, ela revivencia este Evangelho. Lembremos lá da Casa do Caminho, Jesus se reunia com os apóstolos, se reunia com os súditos dos grandes reis, e depois os apóstolos continuaram essa tarefa na Casa do Caminho com Pedro, recebendo a todos os aflitos, recebendo alguns doutores da lei, recebendo alguns patrícios romanos que iam escondidos, receberam o consolo e as palavras daqueles discípulos de Jesus. Por isso a doutrina espírita é esta revivência do Evangelho de Jesus. Acima de tudo, é importante lembrarmos o espectador que está em casa agora, de que é importante a simplicidade no seio da doutrina espírita, simplicidade conceitual, simplicidade no trato com as outras pessoas, porque é isso que vai sintetizar realmente o amor ao próximo. Tomar muito cuidado com o orgulho e com a vaidade. Por conhecermos tanto, às vezes a gente acaba querendo se envaidecer, mas não é. O objetivo do cristianismo verdadeiro e do espiritismo, que são sinônimos, é conhecer para melhor ajudar,
Por isso, o Cristo Consolador, no capítulo 6, disse: amai-vos e instruí-vos. Nós devemos amar incondicionalmente e nos instruir para melhor ajudar, porque não basta uma boa vontade sem a preparação com o estudo para ajudarmos os aflitos e nos ajudarmos também, porque nós devemos amar o outro como amamos a nós mesmos, e nós só conseguimos educar o outro efetivamente no nosso processo de autoeducação também. Então, por essas características e várias outras que se assemelham ao Espiritismo e também ao cristianismo verdadeiro, o cristianismo primitivo, como nós comumente falamos, fazem com que a doutrina espírita reviva esse cristianismo de Jesus. É importante nós ressaltarmos, quando referimos a cristianismo, não estamos falando de uma religião instituída como política sacerdotal, mas falando do Cristo realmente, daquelas reuniões informais em que várias pessoas iam em busca de uma palavra consoladora. Então a doutrina espírita tem esse aspecto realmente, de todos irem em busca do alimento de sua alma. E não nos esquecermos, né, de que como espíritas devemos cultivar a fraternidade, porque o próprio Cristo disse: meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem, né? Isso mesmo. Então é importante nós lembrarmos sempre disso. E no Evangelho de João, mais uma vez, Jesus, além de falar que seremos reconhecidos em outros evangelhos, ainda nos diz que é necessário que nós amemos uns aos outros como Ele nos amou. E nós só vamos amar os outros e a nós como Ele nos amou, fazendo a caridade, servindo aquele que veio de encontro a nós. Caro telespectador, se você quiser saber mais sobre as atividades da Casa Espírita, acesse o site ocentroespírita.com. Nós agradecemos a presença do Diego conosco hoje e a você que nos acompanhou. Uma ótima semana e muita paz a todos.